Olá, tudo bem, tudo certo, tudo ok por aí? Tudo bem, tudo certo, tudo ok por aqui também. Como os sacerdotes aparecem na história? Começamos dizendo que o sacerdócio é e sempre foi o mesmo desde o seu infeliz surgimento entre os hominídeos. Para encontrar suas raízes, precisamos voltar às colônias do primeiro desenvolvimento do sentimento religioso na África e em outras culturas e povos. Dentre essas comunidades, há vários homens que ganham a vida consagrando amuletos ou dotando-os com um poder de proteção contra doenças, picadas de cobras, ferimentos em batalhas, guerras, garras de feras e, em suma, todos os tipos de infortúnios. Esses mesmos curandeiros, xamãs ou feiticeiros lançam feitiços contra males inesperados para lançar maldições sobre inimigos contra os quais desejam se vingar. Para parar tempestades ou para deter secas ou outros desastres. Em suma, eles afirmam adivinhar o futuro e descobrir as coisas mais ocultas. Para obter esses resultados, eles fazem uso de palavras misteriosas que eles fingem ser direcionadas a fetiches representativos usando contorções e gestos estranhos, aos quais eles atribuem eficácia sobrenatural e de oferendas mais ou menos preciosas, e até mesmo de imolações que eles declaram necessárias para atrair os favores dos poderes ocultos e apaziguar a ira avassaladora. Mas em que esses impostores se baseiam para ganhar a confiança das pessoas? Eles, evidentemente, sustentam suas mentiras sobre o pretexto de terem comunicações diretas ou indiretas que alegam ter com seres misteriosos. É provável que seu conhecimento de certos fenômenos físicos, devido à tradição, à experiência e às suas próprias observações, tenha lhes permitido realizar alguns milagres que lhes renderam prestígio aos olhos de seus clientes. Mas se apesar de toda a sua habilidade, o sucesso não corresponder às suas promessas, nunca faltam subterfúgios para escapar do erro. É claro que eles não trabalham apenas por amor à humanidade em geral, cobram por seus serviços um preço ainda mais alto porque ninguém consegue competir com eles. Este é precisamente o caráter distintivo dos sacerdotes em povos onde a superstição é instintiva, sem que qualquer reflexão ou estudo a tenha aprofundado. Os viajantes costumam designá-los como menestréis, adivinhos, mágicos, feiticeiros, xamãs, sacerdotes, porque eles têm mais em comum com os charlatões que ostentam esses títulos entre nós do que com aquelas figuras orgulhosas e não menos ridículas que alimentam a curiosa pretensão de ser para nós o que os pastores são para os rebanhos. Em última análise, não é difícil reconhecer a paridade de profissões entre os dois. De fato, os sacerdotes, como bons mentirosos, adornam-se com o título de mediadores entre a população e o fantasma divino. O mistério que exercem para obter seus favores se reduz a certas operações chamadas sacrifícios e sacramentos, isto é, operações sagradas que eles, em vão, supõem serem virtualmente capazes de produzir efeitos sobrenaturais. Entre os povos babilônicos, persas, egípcios, grego-romanos, a história revela seus feitos e costumes. Encontramos aqui novamente a mesma casta pobre, mas sobre um ditame, visto que a veneração parece ter sido exercida
por contemporâneos e não por forasteiros dotados de maior esclarecimento, conhecidos como tensurados ou mosenes, homens ou coisas sagradas, a função correspondente ao título mudavam à medida que o povo se tornava mais culto. Para tanto, recintos mágicos foram construídos e templos grandiosos foram erguidos. Os sacerdotes, obviamente, desejando evitar a exposição, respondiam diretamente às perguntas que eram dirigidas sobre o futuro e assuntos ocultos, estabelecendo assim a ciência da adivinhação e vários oráculos, por meio dos quais a curiosidade piedosa de crentes amedrontados podia ser satisfeita sem incorrer em qualquer responsabilidade. No entanto, as funções primitivas do sacerdócio, eles acrescentaram um acréscimo que merece ser mencionado pela importância predominante que assumiria com o tempo. Enquanto seus irmãos anteriores negligenciavam completamente a moral, esses novos feiticeiros começaram a se ocupar dela. É claro que a moral ensinada não era reduzida às leis da natureza, mas é um consolo que punições tenham sido instituídas para crimes graves como assassinato. Graças às observações que vinham coletando e que eram transmitidas de pai para filho, eles acumularam conhecimentos que lhes deram certamente superioridade científica, da qual prontamente se aproveitaram enquanto surgiu a oportunidade. Assim, entre os gregos, a caça sacerdotal possuía os segredos da arte mais importante, que eles encararam em fórmulas simbólicas para escondê-los do povo comum. Assim, os sacerdotes etrarquianos parecem ter descoberto os meios de atrair raios e usá-los à vontade. E assim também os principais sacerdotes dos romanos tinham o nome de pontífices, isto é, construtores de pontes, o que indica que eles eram responsáveis pela supervisão das construções mais importantes e, consequentemente, que possuíam certas habilidades de engenharia. Esse conhecimento claro, atribuído à sua íntima relação com a divindade, consequentemente lhes conferiu prestígio e permitiu-lhes aprofundar da imensa autoridade sobre as massas. Para se ter uma ideia desta preponderância que conseguiram alcançar com sua astúcia e não com seu conhecimento, basta lembrar o sacrifício de uma filha amada que o sacerdote Calcás impôs a Agamenon na época da partida dos gregos para o cerco de Troia, a fim de propiciar a vitória dos deuses. Essa preeminência, fomentada desde os primórdios pela ignorância do povo, teria levado o sacerdócio a um poder político sem paralelo. Se ao mesmo tempo tivessem unido suas forças em uma organização sábia, infelizmente, para a civilização, eles não quiseram fazê-lo. O catolicismo, com seu estabelecimento de ordens monásticas e o ambiente social que criaram, preferiu usá-lo para subjugar e estabelecer um poder absoluto que sobrevive até hoje. A história é diferente entre os indianos, egípcios, galdeses, onde o sacerdócio alcançou verdadeiro domínio. Os sacerdotes desses lugares, percebendo o pleno poder da associação, não se contentaram em reunir forças em famílias ou grupos, como teriam feito seus irmãos menos experientes e mais acossados. Resolveram, portanto, unir todos os indivíduos familiares e grupos dedicados ao culto em uma associação específica, a qual foi dado o nome de casta.
a casta sacerdotal, cujo conhecimento aumentou graças ao monopólio que estabeleceram, era extremamente zelosa desses segredos que se tornaram seu privilégio exclusivo. E os monumentos que deixaram para trás nos mostram que ela era consideravelmente maior do que a primeira vista sugere. Além desta metafísica em embrião, tendo já se apropriado da filosofia grega que surgira, misturando-se à mortal e deram um toque espiritual à sua dialética já pródiga, que cultivaram isoladamente e que converteram em dogma e doutrina como parte essencial da religião. O problema é, pode-se conceber um conceito de moralidade quando ela é aceita como uma organização social para sustentar o uso da violência ou uma baseada na astúcia temperada com desigualdade, opressão e escravidão? Assim, a maioria de suas afirmações sobre a consciência, a bondade ou a maldade das suas ações humanas não tinham outro critério senão o interesse próprio e o absurdo. A ideia de uma vida após a morte destinada às punições e recompensas foi provavelmente imaginada por aqueles autoproclamados líderes dos destinos humanos. A forma que deram a esse conceito chega até nós na prosperidade já corrompida e manipulada e se insinua sob o nome de mentepsicose. Nada se sabe sobre essa ideia, inicialmente conquistou adeptos generalizados. Mas o que podemos ter certeza é que, uma vez aceita, ela encheu essas pessoas de terrores tão grandes e contínuos que elas não pensam em nada além de afastar os infortúnios da vida futura. Como isso não podia ser evitado devido às fraquezas humanas, elas cometem pecados que exigiam expiação. Essa moralidade assim inculcada e sustentada não poderia ter sido mais vantajosa para o clero e para os cofres dos padres que a estabeleceram como costume. Para verificar isso, basta observar o estado de abjeção em que caíram as nações por causa de tais ideias, as quais, ignorando as leis da natureza, foram submetidas a essa ideia absurda. Apesar do enorme poder que a posse de todas as ciências, e em particular o ensinamento da moral, conferia aos membros da casta sacerdotal, eles nunca deixaram de cultivar as superstições herdadas de tempos sombrios e opressores. A moral e a superstição, nesta formidável espada de dois gumes que os sacerdotes sempre empunharam, faziam-no para dividir o povo e assim assegurar seu reino nefasto, repleto de rendas e lucros abundantes. O maior dano que causaram foi sua transformação em uma instituição fundamental. Todos os seus ensinamentos eram supostamente prescritos, editados pela divindade. Por isso, estabeleceu-se o início da revelação, que é o fundamento das religiões posteriores e o mais terrível obstáculo que o progresso poderia encontrar em seu caminho. Esta é a religião. Um retrocesso humano, uma enganação humana, fazendo as pessoas de tolas, sem poderem refletir, escravizando-as, sem poder tomar decisões. Um grande abraço, tchau, tchau.